Interpretativos da Constituição. Hoje eu vou falar sobre interpretação conforme a Constituição. Como eu falei para vocês, eu queria dar alguma ênfase para determinados princípios interpretativos. A interpretação conforme é um deles. Então, nesse vídeo eu vou falar só sobre a interpretação conforme a Constituição. Antes de mais nada, alguns de vocês me mandam algumas perguntas acerca de diversos temas. Eu não me sinto confortável de ficar respondendo determinados temas que fogem muito do direito constitucional ou do direito ambiental, a quem eu também me dispus a ajudá-los. Tá? Então, o que foge muito do meu tema de direito constitucional ou do direito ambiental, eu acabo pedindo para vocês entrarem em contato com professores especialistas na matéria. Isso não é descaso meu, não é falta de interesse de ajudar, é porque realmente eu não quero adentrar numa explicação que poderia ser melhor dada por alguém que estuda essa matéria a fundo e que poderia ajudar vocês melhor nisso. Tá? Como o constitucional é a base de tudo, né, que nós temos no ordenamento jurídico, já que ela está no topo do ordenamento e ela reflete todos os seus princípios, todas as suas regras, todas as normas constitucionais, os valores contidos na Constituição refletem sobre os demais, sobre a legislação infraconstitucional, e a nossa Constituição é uma Constituição ampla, ela tem uma gama enorme de matérias, acaba que pincela muitos pontos dos demais ramos do direito. Hoje em dia nós não podemos falar em qualquer ramo do direito dissociado do direito constitucional. Mas isso não quer dizer que eu saiba a fundo determinadas matérias que são mais específicas. Tá? Então eu peço desculpas a vocês, mas infelizmente eu não posso atender a todas as perguntas que fogem muito da minha matéria. Tá? Mas voltando lá aos princípios interpretativos, hoje princípio da interpretação conforme a Constituição. O conceito dela é um conceito complicado, é difícil de visualizar, mas vamos lá. Diante de normas polissêmicas, ou seja, normas que comportam mais de uma interpretação, o guardião da Constituição, ou mesmo o intérprete do direito, poderá colher, na verdade, a interpretação que mais se coaduna com os valores, com os ditames constitucionais e exclui as demais interpretações que ou são inconstitucionais ou não se coadunam da mesma forma que aquela interpretação venha se conformar. Diz o ministro Gilmar Mendes que não é salvar aquela norma inconstitucional de qualquer maneira. Não é isso. Mas se ela comportar mais de uma interpretação e houver a possibilidade de se pegar uma interpretação que seja mais compatível com os valores constitucionais, aquela interpretação será dada àquela norma. Então, não necessariamente há uma modificação formal daquela norma. Não há necessariamente a declaração de inconstitucionalidade daquela norma. Haverá uma interpretação conforme a Constituição. Quando nós tivemos a discussão acerca da união homoafetiva, o STF utilizou esse princípio interpretativo. Quando ele foi lá no Código Civil e visualizou que a união estável era uma entidade familiar e havia aquela menção entre homem e mulher, para o STF não haveria diferença em relação a gênero no que tange a felicidade do casal. Então entendeu o STF que poderia se dar efeitos civis à união homoafetiva, fazendo essa interpretação conforme a Constituição daquele dispositivo do Código Civil. Daquele dispositivo interpretado dessa forma, ele melhor se conformaria com valores como dignidade da pessoa humana, o tão falado direito à felicidade, o direito à igualdade, o direito ao amor entre duas pessoas, ainda que elas tenham o mesmo sexo. Então foi dada uma interpretação conforme a Constituição
daquele dispositivo lá do Código Civil. É isso o princípio interpretativo da interpretação conforme a Constituição. Ele não é difícil de se entender, ele é difícil de visualizar. Se você for falar só o conceito, se você for ler só o conceito na doutrina, você fica um pouco perdido no que pode acontecer. Mas ele é um princípio fácil. Outro ponto sobre a interpretação conforme a Constituição é que muito se discutiu se ele era técnica de interpretação ou se ele poderia ser compreendido como decisão que abrange esse controle de constitucionalidade. Se ele fosse visto apenas como controle de constitucionalidade, ele deveria se habilitar, ele deveria se conformar com as regras do controle de constitucionalidade. Mas enquanto técnica de decisão, ele poderia se dar por qualquer intérprete do direito. Eu digo isso porque lá no controle de constitucionalidade, a depender do tipo de controle, nós teríamos uma cláusula de reserva de plenário. Entendeu o STF, pelo menos para o ministro Barroso, que é quem fala muito sobre esses princípios interpretativos da Constituição, e salvo engano Gilmar Mendes também defende esse ponto, como técnica de decisão, que poderia se dar por qualquer intérprete do direito, desde o juiz de primeira instância até o STF, sem que haja necessidade de se observar ou não cláusula de reserva de plenário. Obviamente, se for chegar à conclusão de inconstitucionalidade, haveria que se respeitar a cláusula do artigo 97 da Constituição. Mas, a priori, o princípio interpretativo da interpretação conforme a Constituição seria uma técnica de decisão. Seria, uma técnica de interpretação apenas, tá? Outro ponto importante que eu quero falar com vocês, que pouquíssimos doutrinadores mencionam, é a interpretação da Constituição conforme a lei. É isso mesmo, interpretação da Constituição conforme a lei. Pouquíssimos doutrinadores falam sobre isso. Não é a deturpação do princípio da interpretação conforme a Constituição. Não é algo tido como inconstitucional. Os doutrinadores que defendem a interpretação da Constituição conforme a lei dizem o seguinte: a Constituição ela é composta por normas abertas, normas que tendem a se adaptar à realidade social. Mas mesmo assim, por conta de todo aquele rigor procedimental para a reforma da Constituição, às vezes as normas constitucionais ficam um pouco aquém da realidade social. E para isso acontecer, para ela se adaptar melhor à realidade social, nós teríamos essa liberdade de conformação do legislador infraconstitucional de fazer uma interpretação da Constituição conforme a lei. Isso porque, segundo essa doutrina, a legislação infraconstitucional, por ter esse rigor menor de reforma, ela consegue se adaptar mais facilmente à realidade social. Tá? Mas isso é um ponto que cai em poucos concursos que cobram um direito constitucional um pouco mais avançado. São poucos os doutrinadores que mencionam esse princípio, só que eu prefiro falar para vocês se acostumarem com determinadas nomenclaturas, determinados termos que podem cair numa prova ou outra, dependendo do humor do examinador naquele dia que ele for formular a prova, tá? Então existe esse princípio, eu queria mencioná-lo para vocês e é super importante vocês ter esse princípio em mente também, tá? Qualquer dúvida é só falar, nós ficamos por aqui. Até breve.